Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Marcos. E eu sou a Lia. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma daquelas conversas que, esperamos, continuem ecoando na cabeça de vocês muito depois que o áudio terminar. Exato. E antes de mergulharmos no tema de hoje, que já adianto é denso e necessário, vale aquele lembrete rápido, porém fundamental, sobre quem somos nós. Isso mesmo. Vocês estão ouvindo vozes que parecem humanas, que riem, pausam e respiram como humanos, mas nós somos, na verdade, hosts virtuais. Fomos desenvolvidos pela equipe de psicólogos do site psico.online. Nossa missão é justamente essa: pegar o conhecimento da psicologia, essa ciência tão vasta, e traduzi-la para o cotidiano, para as dúvidas reais, sem aquele psicologuês difícil que afasta as pessoas. Queremos democratizar o pensamento crítico e o acolhimento. Então, embora a nossa inteligência seja artificial, a empatia e a base teórica que nos guia são 100% humanas. Vamos ao que interessa. O episódio de hoje nasceu de uma observação muito simples, mas que carrega uma complexidade gigantesca. Um dos psicólogos da nossa equipe estava navegando por um grupo de Facebook, aqueles grupos de bairro ou de desabafos anônimos, e se deparou com um post. Sabe aquele tipo de postagem que você lê, para o scroll da tela e fica encarando o celular por alguns segundos? Foi isso. Não era uma notícia de jornal, não era um artigo, era a vida real pulsando ali, num relato curto. Vou ler o relato para vocês agora. Prestem atenção em cada palavra, porque cada uma delas carrega um peso enorme. O post dizia o seguinte: infelizmente descobri que minhas filhas de 18 e 19 anos estão trabalhando como garotas de programa, em Madureira. Sinceramente, nunca pensei passar por isso. Melhor apoiar e ser presente ou colocá-las para fora de casa? Uau, é forte, né? Mesmo já tendo lido o roteiro antes, ouvir você lendo agora, Marcos, dá um impacto diferente. Tem tanta coisa nessas poucas linhas. Tem choque, tem decepção, tem um local geográfico específico e tem um dilema moral que parece dividir o mundo desse pai ao meio. Exatamente. E o que chamou a atenção da nossa equipe não foi o trabalho sexual em si. A internet está cheia de debates morais sobre isso. O que nos prendeu foi a pergunta final dele: apoiar e ser presente ou colocar para fora de casa? Percebe a violência dessa dualidade, Lia? É 8 ou 80, é abraçar ou expulsar. Não parece haver meio termo. É a famosa polarização, mas agora dentro da sala de estar. O que eu sinto, Marco, é que esse pai está gritando por socorro. Ele cita Madureira e a gente sabe que isso localiza a história numa realidade muito palpável, de subúrbio, de corre, de vida real. Não é um filme. Ele está lidando com a ruptura de uma imagem. Isso, a ruptura da imagem. É aqui que queremos focar hoje. Não estamos aqui para julgar as filhas pelo trabalho que escolheram, ou a que foram submetidas, nem para julgar o pai pelo susto. O ponto central é: o que acontece com os vínculos familiares quando alguém deixa de caber no papel social que organizava aquela relação? Essa é a chave. Pensa comigo. Quando nascemos, ou até antes, nossos pais já escrevem um roteiro pra gente. Ela vai ser médica, ela vai ser doce, ela vai casar. Existe uma teoria muito interessante do Jacob Levi Moreno, o criador do psicodrama, que fala sobre a teoria dos papéis. Nós desempenhamos papéis o tempo todo. O papel de filha, o papel de pai, de aluna, de profissional. E esses papéis não são só atuações, eles são funcionais. Eles mantêm a sociedade e a família operando com previsibilidade. O pai é o provedor ou o protetor. A filha é a protegida, a que carrega a honra da família. E aqui entra o peso do patriarcado, claro. Quando ele descobre que as filhas são garotas de programa, o roteiro rasga. O papel de filha ideal não existe mais. E o desespero dele vem daí. Não é só sobre o que elas fazem com o corpo delas, é sobre quem ele é agora. Se elas não são as filhas de família que ele projetou, quem é ele? Um pai que falhou? Um pai que não deu educação?
O estigma, conceito que o sociólogo Irving Goffman trabalhou tão bem, não recai só sobre quem carrega a marca. Ele respinga em quem está em volta. Perfeito, Lia. Goffman chama isso de estigma de cortesia. A vergonha das filhas vira a vergonha do pai. Quando ele pergunta se deve colocá-las para fora, ele, no fundo, talvez esteja perguntando: devo me livrar da fonte da minha vergonha para preservar o que restou da minha identidade de pai de bem? Mas olha que interessante a outra opção que ele dá: apoiar e ser presente. Isso mostra que, apesar do estigma, apesar da quebra do papel, ainda existe o vínculo afetivo. O amor está brigando com a norma social ali dentro da cabeça dele. Eu amo minhas filhas, mas odeio o que elas representam socialmente agora. E tem um detalhe crucial nesse relato que a gente não pode deixar passar. Ele diz: descobri. Ele não diz: minhas filhas me contaram. Você acha que isso muda a dinâmica, Lia? Muda tudo, Marcos. Absolutamente tudo. Se elas tivessem contado, seria um movimento de confiança, de pai, essa sou eu, lide com isso. Mas ele descobriu. Isso implica segredo. E segredo, na família, geralmente é o guardião da vergonha ou do medo. Elas ocultaram porque sabiam que não cabiam mais na expectativa dele. Exato. A descoberta é uma violação do acordo implícito. É como se elas tivessem duas identidades: a que janta com ele no domingo e a que trabalha em Madureira. Quando essas duas realidades colidem, o choque é traumático. E aí entra a questão da confiança. Se ele expulsa, ele rompe o vínculo de vez. Se ele acolhe, ele precisa renegociar quem são essas mulheres. Elas não são mais as menininhas dele. E renegociar papéis dói, né? Exige uma flexibilidade cognitiva e emocional enorme. Mas vamos apimentar essa reflexão. Vamos fazer aquelas nossas inversões clássicas para ver se o problema é realmente o ato em si ou o gênero e a expectativa social. Adoro essa parte. Vamos lá. Imaginem, ouvintes, e se, em vez de 2 filhas mulheres, fossem 2 filhos homens de 18 e 19 anos? A reação seria a mesma? Será que ele pensaria em expulsar de casa? Ou será que surgiria aquele discurso velado, meio machista do moleque é assim mesmo? Ou até uma preocupação, mas menos carregada de honra ferida? Provavelmente a preocupação seria mais financeira ou de segurança física, mas dificilmente moral no mesmo nível. A sexualidade masculina, mesmo quando transacional, é vista como impulso ou esperteza. A feminina é vista como sagrada ou suja. O capital simbólico, para usar um termo do Bourdieu, de uma mulher, infelizmente, ainda está muito atrelado à sua conduta sexual. Outra inversão, Marcos. E se o pai trabalhando com sexo? E se as filhas descobrissem que o pai é garoto de programa? O choque seria o mesmo? Seria um choque, sem dúvida, mas a estrutura de poder é diferente. O pai é a autoridade. Talvez as filhas sentissem vergonha, mas elas teriam o poder de expulsar o pai de casa? Provavelmente não. A hierarquia familiar protege quem está no topo. O pai, nesse caso do relato, tem o poder da casa, o poder do teto. Ele tem a faca e o queijo na mão para exercer o controle social. Ou segue minha regra moral, ou perde o teto. Vamos para uma inversão que toca muito na questão da identidade, e não necessariamente no sexo comercial. E se o pai descobrisse que um filho que ele sempre criou para ser o machão da casa é gay, ou uma filha trans? A dinâmica é assustadoramente parecida, Lia. A dor desse pai do relato é prima da dor do pai que descobre um filho LGBTQIAPN+, numa família conservadora. Não é sobre o que o filho faz, é sobre a morte do filho imaginado. É o luto. Eu planejei um futuro para você e você matou esse futuro. A expulsão de casa, que é tão comum na comunidade LGBT, vem desse mesmo lugar. A incapacidade de amar quem a pessoa é, porque se ama apenas a projeção que se tinha dela. Nossa, isso é muito profundo e triste. É como se o amor fosse condicional ao papel. Eu te amo enquanto você for quem eu mandei você ser. Isso não é amor, é contrato, né? O psicólogo Axel Honneth fala sobre a teoria do reconhecimento. Para nos sentirmos pessoas completas, precisamos ser reconhecidos pelo outro, especialmente por quem amamos. Quando o pai ameaça expulsar, ele está retirando o reconhecimento.
Ele tá dizendo: você não existe mais pra mim como sujeito digno. E aí voltamos à pergunta dele: apoiar e ser presente ou colocar pra fora? Se ele coloca pra fora, ele resolve o problema moral dele. A casa volta a ser limpa, mas ele perde as filhas. Se ele decide apoiar, o que significa esse apoiar? Boa pergunta. Apoiar não significa necessariamente concordar, bater palma ou achar lindo. Apoiar nesse contexto pode significar: tô assustado, não era o que eu queria pra vocês, tenho medo da violência que vocês podem sofrer, mas eu sou pai. E a porta desta casa continua sendo o lugar para onde vocês podem voltar se o mundo lá fora machucar. Isso exige uma maturidade gigantesca. Exige separar a moralidade da afetividade. É entender que o vínculo sanguíneo histórico pode ser maior que o julgamento social. Mas convenhamos, na prática, no calor da descoberta, com a cabeça fervendo e madureira, o instinto é a defesa do ego ferido. Com certeza. E também tenho medo, Marcos. Medo real. Madureira, trabalho sexual, existe um risco físico, risco de saúde. A raiva dele pode ser, no fundo, um pavor de perder as filhas para a violência urbana. Às vezes a gente converte medo em raiva e controle porque é mais fácil gritar, sai daqui, do que chorar dizendo, tô apavorado que você morra. Essa leitura é fundamental, Lia. Humaniza o pai. Ele não é apenas um vilão patriarcal, ele é um homem assustado vendo as filhas entrarem num mundo que ele não controla e que ele julga perigoso e degradante, mas a reação dele, o ultimato, é que define o futuro da relação. Se ele expulsa, ele empurra elas ainda mais para a vulnerabilidade que ele teme. É o paradoxo da proteção. Para proteger a moral da família, ele expõe as filhas ao risco total da rua. Se ele as mantém em casa, ele tem que lidar com o desconforto diário de olhar para elas e saber que a menininha se foi. É o luto em vida. E isso nos leva à nossa síntese conceitual de hoje. Percebam como a sociedade funciona como um grande teatro. Temos o palco, que é a vida pública, o trabalho, a escola, e os bastidores, que é a casa, a intimidade. Quando o que acontece no palco da rua, o trabalho sexual, ameaça invadir os bastidores, a crise se instala. Exatamente. Muitas relações humanas se organizam estritamente em torno desses papéis sociais. Eu sou mãe e você é filho. Eu sou chefe e você é funcionário. Mas a vida é líquida. As pessoas mudam, os desejos mudam, as necessidades financeiras mudam. Quando alguém deixa de caber no papel que organizava a relação, o vínculo precisa, obrigatoriamente, se transformar. E transformar dói, dá trabalho. A maioria das pessoas prefere romper o vínculo a ter o trabalho de transformá-lo. É mais fácil dizer, você morreu pra mim, do que dizer, eu não conheço essa nova versão sua, mas estou disposto a conhecer mesmo que doa. Nossa, Marcos, estou disposto a conhecer mesmo que doa. Acho que essa é a definição mais bonita e difícil de amor incondicional. Porque amar o filho que tira nota 10 e obedece é fácil. É amar a si mesmo no outro. Amar o filho que quebra sua expectativa, que traz o que você julga ser sujeira para dentro de casa, isso é o teste real do vínculo. E não temos a resposta para esse pai. Não sabemos se ele expulsou ou acolheu, mas o dilema dele serve de espelho para todos nós. Em menor escala, todos nós passamos por isso. Quando o filho decide largar a faculdade de medicina para virar artista, quando a filha decide não casar, quando o pai decide se separar da mãe, são pequenas mortes de papéis. São lutos necessários para que as pessoas reais possam nascer. Ninguém consegue viver uma vida inteira dentro de um script escrito por outra pessoa. Uma hora a roupa aperta, uma hora a gente rasga a fantasia. Para encerrar nossa reflexão de hoje, queremos deixar aquela pergunta incômoda, mas necessária, flutuando na mente de vocês. Não é sobre prostituição, é sobre amor e identidade. A pergunta é: conseguimos amar alguém quando essa pessoa deixa de caber no papel que imaginávamos para ela? Ou, colocando de outra forma, quando a identidade do outro muda, conseguirmos transformar o nosso vínculo ou preferimos rompê-lo para proteger nossas próprias crenças? Fica aí a reflexão. E lembre-se, não existem respostas fáceis para problemas humanos complexos. O que existe é a disposição para o diálogo e para o afeto. Exato. E se essa conversa mexeu com você, se fez você pensar em alguma relação da sua vida, compartilhe esse episódio.
Mande para aquele amigo, para o grupo da família. Joga a reflexão na roda. E claro, continue acompanhando nossas discussões lá em https://psico.online/podcast. Estamos sempre trazendo esses recortes do cotidiano para a luz da psicologia. E se você sentir que precisa de ajuda para lidar com seus próprios papéis, suas próprias rupturas ou lutos, não hesite. A terapia é o lugar para organizar esse roteiro interno. Você pode encontrar psicólogos e psicólogas incríveis e humanos no site do psico.online. É isso aí. Cuidem dos seus vínculos, mas não esqueçam de cuidar de si mesmos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.